Evangelho, quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento, hoje, festa de Santo André Apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento, hoje, festa de Santo André Apóstolo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia, hoje, na festa de Santo André Apóstolo, nos entrega o quarto capítulo do Evangelho de São Mateus. Bom, aqui, no quarto capítulo, São Mateus narra para a gente o episódio do chamado vocacional dos primeiros 4 discípulos. E, na narrativa de Mateus, o chamado se passa conjuntamente. O Senhor passa e chama André e Pedro, que são irmãos e estão juntos, lavando as redes. E diz a eles: Segue-me e eu vos farei pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente a rede e seguiram. Mateus agrupa a resposta de Pedro e André numa mesma atitude. Então, o primeiro aspecto que nós já conhecemos do elemento vocacional é o chamado gratuito, a escolha deliberada e livre de Deus por aquele que chama. Segundo aspecto, o Senhor que chega no momento da cotidianeidade, ou seja, eles estão no trabalho, eles estão no dia a dia deles, no momento que é um momento de vida, o Senhor chega ao encontro deles, dirigindo-lhes a palavra, os chama, apresenta o chamado. E aí vem o segundo passo. Eles respondem. Então, o chamado, que é o Senhor que escolhe, Ele mesmo escolhe aqueles que quis e chama. E aqueles que são chamados, ao ouvirem a voz do Senhor, eles são alcançados por esse chamado na cotidianidade, ou seja, no seu dia a dia, no seu agora da vida, e respondem imediatamente. A resposta imediata é a segunda característica do chamado vocacional dos apóstolos. E um terceiro aspecto que acaba sendo consequência dessa resposta imediata é que eles deixam tudo para seguir Jesus, o que significa dizer que daquele momento em que eles respondem para frente, a vida deles está toda nas mãos do Senhor. A gente poderia dizer, bom, Padre Fábio, não exatamente nas mãos, porque tem uma relutância que a gente vai perceber, por exemplo, quando Pedro dirá, e nós que deixamos tudo, em outro momento nós vamos ver que Pedro, ao menos, aparece com sua casa, com os personagens da sua família. Então, como assim a vida nas mãos do Senhor, ela vai sendo cada vez mais dele na medida em que a gente vai vivendo? Deixar tudo e seguir o Senhor significa declarar que Cristo é tudo e o tudo da minha vida. É decidir ter Cristo como tesouro último, como pérola preciosa. E ao longo desse viver, ou seja, ao longo do viver essa escolha, tudo vai sendo deixado. A marca forte do Evangelho de hoje é que eles deixaram as redes e seguiram. E logo em seguida, quando o Senhor chama Tiago e João deixam as redes, o barco e o Pai.
e seguem. Então, deixar aquilo que era o instrumento de trabalho, deixar o sinal de vínculo com a família, é estabelecer um novo compromisso de vida com o Evangelho, que agora não é equivalente ao trabalho, mas o meu compromisso de vida é o Evangelho. Também o sustento da minha vida, que vinha do trabalho, agora vai vir do Evangelho, ou seja, vai vir da divina providência. E eu, que trabalhava antes com o meu pai, que orientava a minha vida a um empenho específico, trabalhando num vínculo familiar, num vínculo de sangue, agora vou trabalhar num outro vínculo. O vínculo da aliança, na obediência à vontade de Deus. O vínculo na comunhão à vontade suprema do Pai. Não mais um vínculo de sangue, mas agora um vínculo espiritual, mas um vínculo de totalidade. Então é preciso aprender essas mudanças. Elas começam com a decisão dos apóstolos e vão ser consolidadas com a experiência de vida ao lado de Jesus. Isso é muito importante termos claro, porque a vocação ela não vem pronta. Ela vai ao passo que os dias seguem, que a vida progride, ela vai se modelando. Assim como os discípulos foram ao deixar tudo para junto do Senhor e foram aprender a viver agora a partir, ou melhor, socorridos pela providência. Foram aprender a pescar homens, ou seja, a empenhar a vida em um trabalho, em um afazer, que é o anúncio da boa nova, da palavra de Deus. E foram ao mesmo tempo aprendendo essa perfeita comunhão no trabalho, esse perfeito vínculo espiritual, na obediência suprema à vontade do Pai. E não foi nada fácil aprender isso. Mas com Cristo, com nosso Senhor, acompanhando os passos do Senhor, estando com Ele, foram aprendendo até que finalmente entregaram totalmente a própria vida por amor a Cristo. Então, que grande passagem é a experiência da vida vocacional, que grande itinerário e beleza tem a história do chamado que Deus nos faz. Com qual amabilidade o Senhor vai orientando nossa vida e formando, digamos assim, formando a nossa história, porque ela vai se compondo em Cristo. Os comentaristas dos primeiros séculos, tanto eu tenho aqui o texto de São João Crisóstomo, então estamos falando de um texto do IV século, e tenho ainda um outro texto que é um comentário breve de Basílio de Seleucia, também do mesmo período de São João Crisóstomo, um pouco mais para frente, na verdade, V século. E ambos se baseiam sobre o Evangelho de São João. Porque no Evangelho de São João nós temos a narrativa de João como discípulo, de João Batista. Ele apresenta a si e a André como sendo discípulos de João Batista. E ali se dá a narração da vocação deles. Bom, a narração é diferente, Padre Fábio. Quando a gente vai para o Evangelho de São João, tá André e João, que são discípulos de João Batista, e João Batista que diz: "Eis o Cordeiro de Deus", e pronto, e os dois vão atrás, e Jesus vai perguntar para eles: "O que vocês estão procurando?" E eles vão dizer: "Mestre, onde moras?" E eles passam então aquele dia com Jesus, e depois diz que André volta para casa rapidamente e anuncia a Pedro: "Nós encontramos o Messias", e Pedro segue André e finalmente conhece Jesus. Pedro chega até o Senhor através do anúncio de André. O coração de André foi o mediador desse encontro. Oh, meu irmão, minha irmã, que coisa maravilhosa! Já pensou o quanto a sua vida pode ser um mediador do encontro vocacional na vida de teus irmãos? Querido pai, querida mãe que me escuta, a sua vida, o seu caminho de fé, a sua história de amor ao Senhor pode ser o grande mediador
o grande testemunho mediador, o grande sinal, o grande instrumento de mediação para que o seu filho conheça a vocação que Deus tem para ele. Para que ele chegue até o Senhor e escute a voz do Senhor que o chama. Assim como João Batista foi um grande mediador na vida de André e João para que eles chegassem até Jesus, por sua vez, André foi o mediador para levar Pedro até Jesus. Olha que coisa fabulosa. Que participação Deus nos leva a ter na vida e na história de nossos irmãos e de nossas irmãs. Quantos foram aqueles que ao longo da minha vida me aproximaram do Senhor até que eu conhecesse finalmente o chamado de Deus à vida sacerdotal? Foram muitas as pessoas que passaram, que colaboraram nesse caminho, nesse itinerário, de maneira diferente, em graus diferentes, em proporcionalidade diferente, mas de certa forma me aproximaram sempre mais do contato com esse Senhor, do amor desse Senhor por mim, me levaram, me encantaram, como André, com as suas palavras e o seu testemunho, encanta, entusiasma o coração de Pedro a desejar estar com Cristo até finalmente poder estar com Ele. Da mesma forma, na nossa vida, em graus e maneiras diferentes, muitos foram aqueles que passaram e cumpriram esse papel, até o dia em que finalmente nos encontramos com o Senhor, pois o Senhor veio até nós, Ele que pensou em nós e nos quis para junto de si, e finalmente nos anunciou o seu chamado. Nos deu a conhecer o que estava no íntimo do seu coração, o que Ele desejava para a nossa vida. E imediatamente respondemos dizendo, sim, Senhor. E deixando tudo, seguimos. Hoje poderemos aproveitar para, nessa celebração de Santo André, refletirmos um pouco sobre essa verdade que está acontecendo na vida dos apóstolos, mas aconteceu ao longo da igreja e acontece também na nossa história. Se perguntarmos a qualquer padre ou às religiosas, quantas foram as pessoas que realizaram mediações importantes na nossa vida, ou mesmo a nossa experiência como batizados? É bem verdade que a maioria de nós recebemos o batismo quando éramos pequenininhos, mas aquele reencontro com o Senhor, no momento mais avançado da nossa adolescência, ou quem sabe até da nossa vida adulta, poderíamos dizer que se passou de uma forma muito similar a essa. Foram vários aqueles que cumpriram um papel de mediação, nos aproximando do Senhor, nos trazendo para junto dele, entusiasmando o nosso coração com os sinais daquilo que descobriram e receberam em Cristo. E dessa forma fomos nos aproximando sempre mais, até que o Senhor, dirigindo sua palavra, nos chamou à verdadeira fé, nos concedeu a graça do Espírito Santo, nos renovou, por exemplo, completando o percurso dos sacramentos da iniciação cristã, e assim muitos fizeram a primeira comunhão depois do batismo e finalmente o crisma, e completaram a iniciação cristã e pronto. Olha ali, finalmente demos esse passo. Eis aqui uma beleza da comunhão da igreja, meus irmãos. O Senhor escolhe fazer-se presente na nossa vida pelo coração de nossos irmãos e de nossas irmãs. O que significa dizer que nós temos um papel que precisa ser reconhecido, de grande relevância na vida de nossos irmãos e de nossas irmãs. O que significa dizer que o chamado vocacional passa pelas nossas mãos. Como assim, Padre Fábio? Nós somos chamados a rezar pelas vocações, mas também a adquirir essa consciência de que não participamos do chamado vocacional dos sacerdotes e dos religiosos pelo mundo inteiro apenas com as nossas orações, mas com a nossa própria vida.
com a nossa própria vida. Porque o Senhor se vale daqueles que ama e que tem junto de si, num vínculo de verdadeira comunhão, para mediar esse despertar. O que significa dizer que a nossa aliança de amor com o Senhor tem um papel decisivo para que mais vocações sejam reveladas. Falando objetivamente, como pai e mãe, não só como coordenador e coordenadora de pastoral, não só como membro de uma comunidade paroquial rezando, a gente promove as vocações. Porque muitas vezes pode ser através do nosso testemunho que o Senhor já decidiu desde toda a eternidade chamar um filho nosso. Pode ser que o Senhor conta conosco para despertar na ação do nosso grupo pastoral um chamado vocacional no coração de cada um daqueles que participam, num grupo de perseverança, ou enfim. Ou pode ser ainda que o Senhor, na nossa comunidade paroquial, através do nosso testemunho de fé e da nossa comunhão como assembleia, como povo de Deus, temente e fiel a Ele, o Senhor suscite ali do seio daquela comunidade vocações, esteja desejando suscitar vocações, e esse suscitar vai passar pelo nosso testemunho como comunidade coesa, como comunidade de fé, como comunidade temente a Deus, como comunidade de autêntica vida cristã. Olha só, que fantástico! Não vão ser só as orações propriamente ditas, ou seja, os encontros das obras pelas vocações sacerdotais, a oferta do Santo Terço pela vocação, a celebração da Santa Missa pelas vocações, tudo isso tem um valor único, singular, ímpar. Mas o Senhor conta, e a gente não pode ignorar isso. Ele conta com a nossa participação. Ele conta com o nosso coração entregue em comunhão com Ele para sermos mediadores desse chamado. E que grande importância isso tem para a gente, porque com muita frequência falamos que todos nós, na comunidade cristã, devemos ter um zelo amoroso por todas as vocações. E é verdade. E esse zelo amoroso, ele não se desenvolve somente num bem-querer, numa boa vontade, na hora de pensar a diversidade das vocações que existem na igreja. Mas esse bem-querer, ele começa com a admissão dessa consciência de que eu sou parte, nas mãos de Deus, da promoção das novas vocações. Eu participo dessa obra de Deus na multiplicação das santas vocações, do chamado vocacional, diretamente, através da minha comunhão com o Senhor, através da força do vínculo de amor que existe entre nós, um vínculo tão forte, tão intenso, a ponto de entusiasmar, a ponto de ser fogo ardente que aquece e que orienta na direção de Cristo. Olha que maravilha! Por isso, façamos do dia de hoje um dia de oração especial pelas vocações no mundo inteiro, pedindo a intercessão de Santo André, que foi um grande mediador vocacional em favor de São Pedro. Olha só, meu irmão, nada mais, nada menos do que São Pedro. Vai dizer o bispo Basílio de Seleucia que foi o primeiro milagre cumprido por André, esse. Ter levado o seu irmão até Cristo. Mas em que sentido, Padre Fábio, milagre? Ter orientado um coração na direção do Senhor. Ter feito um coração se converter. Mas a ideia de conversão parece, Padre Fábio, que
Que a gente está dizendo que São Pedro era muito pecador e agora deixou de ser pecador? Não exatamente isso. Mas André levou Pedro na direção da santidade. Ainda estava tudo por percorrer até que Pedro se tornasse santo. Mas a grande flecha do amor de Deus que apontou na direção da santidade, levando Pedro até Cristo, foi André. E no momento em que Pedro encontrou Cristo, ele desejou sim, de todo o coração, seguir a Cristo e ser santo como o Senhor é santo. Ao dar a sua resposta imediata e incondicional, Pedro abraçou o propósito da santidade, que precisava depois, ao longo de toda a sua vida, colocá-lo em prática, aprender a colocar em prática isso. Mas ali houve esse momento em que ele abraçou, imediato e incondicional. E lhe digo uma coisa, Deus nunca se esquece e se esquecerá desse dia. E uma das coisas que Satanás mais faz para que um vocacionado se disperse da sua vocação é levar a esquecer esse dia. O dia em que o seu coração pela primeira vez conseguiu responder ao que ouviu de Cristo. Responder uma resposta incondicional e imediata. O dia em que cada vocacionado deu a sua resposta imediata e incondicional ao Senhor, esse dia fica marcado para sempre na nossa vida. E é uma das primeiras coisas que Satanás tenta fazer com que se esqueça nos momentos das crises, nos momentos difíceis, porque ele sabe que se esquece aquilo, tudo se torna relativo e adaptado ao momento. Quando na verdade é decisivo para Deus a sua resposta. E ali naquele momento você conseguiu dar uma resposta maior do que aquilo que era possível. Como assim, Padre Fábio? Você tinha a sua vida inteira para renovar aquela resposta. Ali você já conseguiu dar ela completa. Porque agora, ao longo da vida, na medida em que você vai se dando conta de tudo aquilo que tem na sua vida e você vai renovando essa resposta, você não só vai fortalecendo e aumentando a sua liberdade diante dela, como também vai acumulando inúmeros méritos de graça em favor da sua santificação e da santificação de muitas almas. Se você corta esse vínculo, se você corta esse laço, fica tudo embaralhado e confuso. Por isso rezemos hoje pelas vocações e peçamos a intercessão de Santo André pela perseverança de todos os nossos vocacionados no tempo do discernimento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo André e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.